Boa tarde pra você, obrigado pela companhia. E aí, Badazinho? Tudo certo, seu Eduardo Florão? Tudo certinho, né? Cara, veja bem, como diz o Serginho do Hotel, veja bem. O anjo do amor. O anjo do amor. Serginho do Hotel, a lenda. Sexta-feira, um dia maravilhoso. Chapecoense ganhou. Nós dois de camisas novas. Belas camisas. Belas camisas. Como sempre, uma gentileza da nossa chefe Angela Kramer e da Urban City. E aí, churrasco aqui na firma hoje. Churrasco de meio-dia. Pode, cara. Comemorando o aniversário antecipadamente do Cristiano Milkzarski. Então, é uma sexta-feira legítima sextou. Tamo bem, né? Tamo bem. Um resumo breve e rápido. De como tá a sexta-feira. De como tá a sexta-feira. Não podia estar melhor. É, e a Chapecoense que contribuiu para essa sexta-feira boa. A Chapecoense venceu o Amazonas fora de casa. Meu amigo colocou fim a um jejum de 7 jogos sem vitória. Um alívio. E, Badá, ontem a gente estava pedindo aqui um golzinho. Uma vitória simples. Uma vitória simples. Nem que fosse sofrido. Exatamente. E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu. Um jogo com a promessa de ser difícil. Contra um time com bom retrospecto em casa. E por pouco, no início, a Chape não sofreu no contra-ataque puxado por Enio. Matheus Serafim desperdiçou a chance clara de abrir o placar. A Chapecoense não começou tão bem, mas conseguiu se reencontrar ainda no primeiro tempo. Mancha mandou essa por cima. O desejo de todo torcedor da Chape era só um: vencer, sem se importar como seria, para colocar fim a um jejum de 7 jogos. Tomara, naquele 1-0, nunca pedi nada, Aquele 1-0, uma bolinha maroto, pronto. Um contra-ataquezinho, depois... E foi assim, depois de Marcelinho quase surpreender o goleiro, no escanteio, o próprio Marcelinho desviou. E Bruno Leonardo mandou para as redes, 1-0. E depois... Soubemos sofrer. Isso, vamos sofrer. Bola na vamos trave, sofrer, bola na trave. Bola na trave teve também no finzinho do jogo, neste cabeceio. Antes disso, a Chape soube sofrer. E sofreu. Mais ainda porque perdeu Giovanni Augusto, expulso depois de receber o segundo cartão amarelo. Foi combustível para o Amazonas pressionar em busca do empate. Mas... E no fim das contas, a Chapecoense fez valer a efetividade. Quando aparecer uma oportunidade, com o Marcinho, com outros que vão jogar, que aproveitem, que façam o gol, que é isso que tem faltado em alguns jogos dentro de casa e fora de casa também. Marcinho, vai desencantar. Marcinho, tá na hora de fazer Marcinho tá na hora de fazer uma gracinha. E se não foi o Marcinho, foi Bruno Leonardo, o zagueiro artilheiro que colocou fim ao jejum verde e branco. Badá, não foi o Marcinho, mas... Só erramos no autor do gol. Mas quando teve a oportunidade, a Chapecoense fez o gol, né? Um jogo complexo, um jogo de Série B, né? Jogo feio. Jogo não tem... Eu assisto algum jogo de Série B aí, cara. Até aqueles clubes que estão na parte de cima da tabela. Não adianta, é resultado. É jogar pelo resultado, e foi o que o Chapecoense fez ontem. Calorão lá em Manaus. Esse time do Amazonas aí ganhou dentro de casa do Santos. Ganhou do Mirassol, que esse está jogando bem, do técnico Mozart, e ganhou na última rodada do Brusque. Então, gramado ruim, muito calor, muito abafado, uma viagem que foi desgastante. Então a Chapecoense, e Humberto Louser falou isso, soube jogar o jogo. Aí o Amazonas teve a oportunidade, não fez. Primeiro tempo de poucas oportunidades, aí o Mancha chegando e concluindo por cima. A grande oportunidade foi aquela com o Matheus Serafim, que mandou a bola para fora. 9 minutos do primeiro tempo. 9 minutos. Você faz ali, poderia mudar completamente o jogo, né? Mas azar deles. Aí no segundo tempo o Amazonas arriscou um pouco mais, e eu acho que o que fez a diferença no jogo foi a entrada do Marcelinho. Já merece ser titular, não se justifica mais o JP Galvão na lateral direita, né? E aí o gol. Uma jogada ensaiada, jogada de laboratório, ao que se imagina. Cobrança do Mailton, a cabeçada do Marcelinho e o gol do Bruno Leonardo. E aí, a sorte estando ao lado da Chapecoense, que a cabeçada acabou indo na trave, né? Então, como você falou, legítimo jogo de Série B, aí o árbitro... Os dois se enroscaram ali, o Giovanni Augusto e o Marcão. Mal encostou no goleiro, né? Mal encostou, não é lance. Se ele for dar cartão amarelo para esse tipo de jogada aí, eles... Não tem jogador que termina o jogo sem cartão amarelo. Só que ele não sabia, ele não viu que era o Giovanni. Até o Giovanni Augusto deu uma entrevista para o Rangel Agnolin, dizendo que o árbitro depois pediu perdão, pediu desculpas
pela expulsão, né? Mas o fato é que com um homem a menos, aí o Humberto Louser mexeu, colocou mais um zagueiro, João Paulo, fez duas linhas, uma de 5 e outra linha de 4, e tratou de segurar o resultado. Então, tecnicamente foi brilhante, não foi, Humberto Louser reconheceu isso, fez uma belíssima atuação, não fez, mas jogou como deveria jogar. Aproveitou uma bola, fez 1-0 e depois soube se defender, soube segurar o resultado, e é uma vitória para ser valorizada. Depois de 7 jogos, cria um ambiente pesado. Não, então foi muito importante para o Humberto Louser e para os jogadores, é a vitória do alívio e a vitória de 3 pontos importantíssimos fora de casa, porque era contra um adversário direto. Chapecoense deixa para trás o Amazonas. E de 2 jogos fora, que seriam difíceis, volta com 4 pontos, contra Avaí e contra Amazonas. E dos 10 jogos que a Chapecoense jogou até agora, 6 foram fora de casa e 4 aqui na Arena Condá, aonde não ganha 3 partidas. E é aí que eu quero chegar. Importantíssima vitória de ontem, vitória merecida pelo empenho, garra, raça não faltou, isso é importante a gente valorizar, mas agora tem que fazer o dever de casa. Tem 2 partidas em casa. Segunda-feira, um dia ruim, 9 horas da noite, mas o torcedor tem que fazer um esforço, ir para a Arena Condá, previsão até, infelizmente, é de chuva e frio, mas o torcedor tem que ir para a Arena e o time tem que voltar a vencer dentro de casa. Tem 2 jogos agora. Operário e Paysandu. Ganhando os 2 jogos, a Chapecoense vai a 20 pontos e aí fica numa situação muito legal na tabela de classificação. Então, parabéns Humberto Louser, parabéns aos jogadores, e agora é buscar os pontos dentro de casa para ficar ainda mais tranquilinho na tabela de classificação. Coincidentemente, a última vitória tinha sido fora de casa, com um jogador a menos e um gol de cabeça do Bruno Leonardo. Olha só, o Bruno Leonardo, aliás, tem que se valorizar o sistema defensivo, 4 gols. Sistema defensivo, havia uma preocupação quando o Eduardo Domo se lesionou e o Abraão entrou muito bem, formando uma bela dupla de zagueiros com o Bruno Leonardo. Sistema defensivo está muito bem na Chapecoense e a marcação começa com os atacantes, só que os atacantes, eu sou do tempo que atacante primeiro tem que fazer gol, primeiro tem que atacar, depois se ajudar a marcar. E o que está faltando na Chapecoense é isso, o ataque ser mais efetivo. A figura do centroavante faz muita falta, mas tem que buscar soluções. O ataque tem que melhorar e esse é o desafio do Humberto Louser para os jogos dentro de casa. Mas o sistema defensivo da Chapecoense vai muito bem, obrigado. E foi pelo sistema defensivo que passou a vitória de ontem contra o Amazonas.